Olá pessoal, JP aqui. Vamos iniciar agora o nosso curso Webflow Skills. É muito prazer ter vocês aqui nessa turma. Vou passar brevemente uma apresentação sobre mim, para quem não conhece ainda. Então, eu sou o JP, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado digital. Esse sou eu ali lá em meados de 2002, 2003, não lembro bem o ano, trabalhando na época como web designer e mexia bastante com Flash e era um outro cenário, né? Era um outro universo, tempos bons, mas que não tínhamos Webflow naquela época, né? Trabalhava bastante com Flash, de lá para cá bastante coisa mudou. E eu continuo na mesma área até então são aí 2 décadas, né? Criando sites, projetos digitais e afins. E até que eu cheguei ao Webflow, fui o primeiro brand designer no Webflow. Eu morava em Washington DC, mudei para a Califórnia e trabalhei lá no Webflow de 2017 a 2020 como brand designer. Lá criei coisas incríveis, aprendi bastante coisa e decidi voltar para o Brasil recentemente. E aqui estamos, né? Passar um pouco do meu conhecimento aí nessa jornada aí de 20 anos e trabalhando lá como brand designer no Webflow em São Francisco, na Califórnia. Estando lá no Webflow, eu fui o responsável por criar as 5 principais feature pages da plataforma. Então, a página de designer, editor, hosting, CMS e interactions. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. São projetos que eu tenho bastante orgulho de ter feito. Está no ar até hoje, então confiram lá. Vou passar rapidinho aqui. Então, aqui é a página de designer. Entra lá, webflow.com/designer. Eu criei essa página lá com a equipe de brand designer do Webflow. Foi um projeto bem interessante, assim, mostrar todas as features da plataforma. Uma outra página que eu gosto bastante é essa aqui de interaction. Como brand designer, fui responsável por dar vida, né, as principais features da plataforma. Então, essas interações, pode ficar tranquilo que nós vamos aprender aqui no curso. Deu um pouco de trabalho de criar na época, mas agora é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês todo esse conhecimento. Então, dê uma olhadinha lá, webflow.com/interactions-animations. Essa aqui é bem legal, de clique. Então, nós vamos ver tudo isso no curso aqui também. Enfim, foi muito legal essa minha passagem lá no Webflow. Então, retomando aqui um pouco sobre mim, eu também sou o Webflow Expert número 1 da plataforma. Como eu comecei a trabalhar com Webflow há bastante tempo, eu ganhei uma certa autoridade aí no meio. E se vocês olharem lá em designers, na comunidade, eu sou o designer o profissional que mais tem seguidores, mesmo com pouquíssimos projetos. Isso, de certa forma, me trouxe aí alguns benefícios e confirma um pouco, né, a minha autoridade aí no assunto. Então, eu ensino também pessoas a tentarem prospectar no mercado internacional, começarem a se expor lá fora. Fiquem de olho aí que eu vou abrir módulos especiais sobre isso. Já tem lá no Super Skills. E recentemente eu entrei no mercado de templates. Comecei a vender alguns templates e em alguns meses eu bati o recorde de vendas no marketplace do Webflow. Então eu criei lá, acho que uns 3, 4 templates. Tem um link ali. Eu vou colocar o link abaixo também aqui na descrição do vídeo. E confiram lá. Eu vou falar no final do curso a minha trajetória de como que eu consegui ter sucesso criando templates no Webflow. E este aqui sou eu lá em meados de 2014, já dando palestras sobre o Webflow. Eu dei bastante palestras e workshops e até mesmo cursos presenciais antes de mudar para os Estados Unidos sobre o Webflow. Então eu já venho aí com uma bagagem extensa, né? 2014 foi o ano que o Webflow foi lançado e eu já comecei a ser um pouco meio embaixador assim da plataforma no Brasil, porque foi uma ferramenta que mudou muito a forma que eu vi o design e como comecei a ganhar mais produtividade trabalhando direto no browser, né, com uma no-code tool tão poderosa como o Webflow. Então, desde 2014, aí são quase 10 anos trabalhando nessa ferramenta. Então, vamos lá. Essa foi uma pequena apresentação sobre mim. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o que vocês aprenderão daqui para frente no Webflow Skills. Então, por que o Webflow? Muitas pessoas me perguntam por que elas deveriam começar a usar o Webflow e não continuar naquele processo clássico de softwares visuais. Eu, particularmente, acredito que o Webflow traz muito benefício nessa questão de produtividade, agilidade e você tem um controle total da criação. Então, você não terceiriza mais o que você está criando e você fica responsável ali por todos os aspectos visuais. Isso te dá uma riqueza muito grande em termos de qualidade e tempo, e, consequentemente, você consegue aumentar os seus ganhos. Mas, além disso, o Webflow tem alguns quesitos técnicos que eu gostaria de passar aqui para vocês, tá? Que são essas 3 nomenclaturas. A primeira é SaaS, a segunda No Code Tool, e esse terceiro é uma sigla bem técnica, que eu vou explicar o que realmente é isso
WYSIWYG. Então, SaaS. SaaS nada mais é do que em inglês, né, Software as a Service, que é uma forma de disponibilizar soluções de tecnologia por meio da internet como um serviço. Então, vários produtos que a gente usa aí hoje no mercado é considerado uma SaaS, né? Até mesmo o Dropbox. Qualquer coisa que você usa online e que você consegue realizar algumas ações ali dentro é considerado uma SaaS. Então isso tem crescido bastante lá no Vale do Silício, o principal foco hoje de startups lá está focado nesse nicho. O Webflow está baseado nisso e ele ajuda você a criar o seu próprio SaaS, né? A lógica do Webflow é que você consiga criar projetos digitais sem a necessidade de saber programação ou algum intermediário no processo. O segundo item bem interessante aqui sobre o Webflow, ele está dentro de uma categoria chamada No Code Tool. Já venho falando bastante sobre isso, falo no Instagram, já falei já em alguns eventos. Hoje tem um crescimento exponencial de plataformas nessa linha, que você, com pouco ou nenhum conhecimento de tecnologia, é capaz de criar algo, né? Então, são plataformas que facilitam e agilizam o desenvolvimento de soluções inovadoras para pessoas que não são da área de programação e desenvolvimento, né? Mesmo que você não tenha ali nenhuma formação nessa área, você é capaz de criar algo, um MVP, um mockup, um protótipo, algo do tipo. Isso agiliza muito o desenvolvimento de coisas inovadoras aí no âmbito digital. Então, eu falo bastante lá no Super Skills, algumas no-code tools para outras áreas, como criação de apps, criação de dashboards, criação de integração com APIs. E o Webflow é uma no-code tool responsável por criar projetos digitais, sites e afins. Então, basicamente, com o Webflow você consegue desenhar e programar ao mesmo tempo. Isso é incrível. Lembrando lá naquela minha foto lá de 2002, eu nunca imaginava que chegaríamos nesse nível hoje, né? Você criar algo e que já é HTML e CSS ao mesmo tempo que você está ali editando seus pixels. Então, isso é muito incrível. Tempos que vivemos hoje, né? A possibilidade que nos abre aí como designers, programadores e pessoal de tecnologia. E o último aqui, para vocês entenderem, isso aqui é um conceito bem técnico da área de desenvolvimento, que quer dizer what you see is what you get, que traduzindo literalmente é o que você vê é o que você obtém. Diferentemente de um software visual como Figma, Sketch, Photoshop, o que você está colocando na tela do Webflow é que vai ser o produto final, que o usuário irá interagir lá na frente. Então, não tem intermediário, exatamente o que você editou é o que as pessoas irão utilizar. Isso é incrível. Nessa parte de desenvolvimento, te dá muita liberdade, te dá muita autonomia e te abre novas perspectivas para criar coisas. Então, várias vezes eu estou ali no Figma, estou no Photoshop ou no Sketch, eu começo a desenhar alguns elementos e quando eu coloco no Webflow eu vejo que aquilo que eu tinha desenhado não faz muito sentido, porque quando você desenha, programa e já consome aquilo que você está trabalhando, isso te dá novas perspectivas do que você está fazendo certo e errado, e o que você pode melhorar para deixar a experiência ainda mais encantadora. Então esse conceito é um conceito bem técnico, tá? Só para vocês entenderem que tudo que vocês estiverem editando, a partir do momento que você aperta o publicar, né, o publishing, isso vai já para a web e as pessoas irão utilizar exatamente aquilo que você desenhou, né? Você está a cargo de tudo, de ponta a ponta, desde da questão estética até a questão estrutural, dos elementos, você agora é o responsável. Então, tudo que você vê é o que você obtém, né? Uma forma bem técnica do que é o Webflow. Então, em resumo, você está criando um layout e você já está desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, o resultado final ali é a intersecção desses dois pontos. Então, eu tenho como padrão, como costume, desenhar direto no Webflow. Isso agiliza muito a minha vida, isso me dá muito mais produtividade. Existe e tem uma curva, ela é um pouco mais complicada, mais complexa, a curva de aprendizagem, mas a hora que vocês passarem por um ponto e entenderem a lógica, a estrutura, como as coisas funcionam no Webflow, vocês vão perceber que é um caminho sem volta, tá? Você desenhar e desenvolver no mesmo momento. Eu não estou recomendando que ninguém abandone os softwares visuais, acho que eles são úteis, eu uso também, tanto que no final desse curso eu vou dar lá uma aula bônus, transformando um layout no Figma dentro do Webflow. Então, para vocês entenderem o conceito hoje da web, tudo que você cria visualmente, ele é transformado em código. Ou seja, então tem ali uns shots de alguns projetos meus recentes, que inclusive estão lá no Marketplace de templates. Isso aqui
parece muito com o que a gente costuma fazer num software visual, né? Mas isso aqui foi desenhado inteiramente com código, mesmo sem eu saber programar nada. Eu não tenho background em programação, eu sou designer, conheço muito pouco sobre linguagem de programação, eu sei o que é, mas eu não sei fazer nada do zero, nem mesmo simples HTML e CSS. Mas isso aqui que foi desenhado foi inteiramente em código, usando o Webflow. Então, nada disso aqui foi criado previamente num software visual. Eu faço alguns sketches na mão, no papel e caneta, aí eu já vou para o Webflow com esse conceito visual da estrutura, e isso automaticamente é convertido em código. Então, isso aqui é a fonte primária aí da internet. Todos os sites são baseados nesse conceito, né? De código HTML, CSS, JavaScript. E o legal do Webflow é que você já está programando, está criando toda essa linguagem, mesmo sem você saber o que significa, você consegue já fazer ali essa intersecção entre as duas áreas. Isso para mim é incrível, é algo que me faz ter ali bastante satisfação em poder trabalhar com Webflow e passar o conhecimento aqui para vocês. Esse primeiro módulo, Webflow Foundation, eu vou falar um pouco sobre os pilares do Webflow. É o mínimo, né, que você precisa saber para se dar bem com o Webflow. Então, o Webflow tem inúmeras features, inúmeras opções, atributos. Eu não vou passar sobre tudo agora aqui nesse momento, mas eu vou falar o mínimo que você precisa saber nesse módulo para já começar a criar alguma coisa. Se você é totalmente iniciante, isso é altamente recomendável para você. Se você tem um nível um pouco mais avançado, talvez essa aula não seja tão viável assim, mas mesmo assim confira que tem algumas dicas interessantes do que eu aplico na minha estratégia para criar coisas rápidas, bonitas e com potencial aí no mercado internacional. Então o que nós vamos ver aqui no Webflow Foundation? Primeiramente é um overview da plataforma, né? As principais ferramentas, como entrar no Webflow, enfim, se você não conhece nada sobre a plataforma, fique tranquilo que eu vou te dar um overview básico, mas o suficiente para você já saber aonde você está. Segundo é sobre Box Model, é um conceito técnico também de desenvolvimento, que é assim, é o início do início para você começar a entender o conceito de desenhar para a web usando uma no-code tool. Então é um conceito que você vai aplicar sempre nos seus elementos. O terceiro é posicionamento, é algo que eu vejo designers errando bastante, falhando nesse item, eles não sabem posicionar bem e configurar bem essa configuração. Quarto é classes e nomenclaturas. É um conceito um pouco diferente de softwares visuais, então vocês precisam prestar um pouco atenção nesse item, que ele vai fazer bastante diferença para vocês lá na frente. O quinto é responsividade. Hoje não podemos mais falar de desenvolvimento para a web sem falar em projetos responsivos. E o bônus, eu vou dar uma introdução básica, né, ao CMS e também sobre as interações. Então, os dois itens, para mim, são os melhores da plataforma, é o CMS e as interações. Então, eu vou dar um overview bem simples, rápido e focado em ser objetivo nesses dois itens.